gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane da Estação dos Livros e hoje eu vim aqui trazer o review do capítulo 1054 de One Piece, que é intitulado O Imperador das Chamas. Antes de mais nada, eu queria pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, comentem nele, falem aí o que vocês acham e quais são as suas teorias para o futuro de One Piece. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Já quero pedir também para que vocês não me deem spoiler do que acontece no 1055 em diante, porque eu não sei de nada do que acontece, eu estou atualizando agora. Então a gente já começa esse capítulo ali com a capa dos 4 Imperadores do Mar. Shanks, o Barba Negra, o Luffy do Chapéu de Palha e o Bug, né, o nosso querido palhaço. Que será que o Bug fez para que ele conseguisse atingir um título tão alto quanto esse, né? E aí então a gente já começa ali na capital das flores, onde está todo mundo comemorando. E os bainhas vermelhas percebem alguma coisa se aproximando, né? E é lógico que eles percebem que é o Ryokugyu, né? Um marinheiro que é um dos inimigos do Luffy. E o Touro Verde, ele está se aproximando ali, mas ele para ali quando ele vê que os samurais estão na frente dele. O almirante questiona se os samurais têm alguma ideia de como o mundo funciona, né? Ele começa ali dizendo que os Tenryubitos são os deuses desse mundo e que um país como o Wano não tem que ter direitos, né? Já que ele não tem relações com o governo mundial. A gente descobre ali que a Akuma no Mi desse almirante é a Mori Mori no Mi e que ela o faz um homem floresta, né? Ele ainda diz que a Akuma no Mi dele é uma fonte que rivaliza ali com os poderes dos mares. O poder de logia dele é da natureza encarnada. Então o Touro Verde ele diz, né, que está na hora dos samurais aprenderem uma verdade árdua. Que a humanidade ela só chegou na onde chegou tão longe por conta das hierarquias existirem. E que eles precisam colocar, né, nações que não são filiadas ao governo em seu devido lugar, como o Wano, né? E que é essa ordem que mantém a vida funcionando. E para ele, a discriminação é o que gera estabilidade. Ele ainda avança nos samurais ali dizendo que nenhuma lei seria quebrada se todos ali morressem. Ele ainda manda os samurais irem em frente, né, tentar parar ele, porque ele vai matar milhares ali do povo de Wano, caso seja necessário para capturar Luffy do Chapéu de Palha. O Yamato chega ali dizendo que não vai permitir que isso aconteça, né? E o Yamato ainda diz que todas aquelas pessoas ali no país de Wano, elas sofreram 20 anos em uma tirania e que ele não vai permitir que o Touro Verde tire essa liberdade, tire a paz deles, que eles finalmente conquistaram, né? E o Momonosuke também chega ali naquela cena, né? Reforçando o que o Yamato disse e dizendo também que ele não vai permitir que o Touro Verde ponha as mãos, que o Touro Verde incomode os heróis do país de Wano que estão se recuperando da batalha árdua que eles tiveram. O Momonosuke usa o Borobrief, né, o mesmo golpe do Kaido, só que não dá certo. Então o Momonosuke ele vê que o golpe dele não deu certo, né? Ele morde ali o Ryokugyu e diz que vai expulsá-lo para um lugar bem longe para que a capital das flores não veja o almirante, porque ele prometeu aos cidadãos que ele não permitiria que nenhum mal atingisse a população ali de Wano novamente. O Touro Verde ele se zangue ali do Momonosuke, ele agarra ele, né? O Yamato vai ali atacar o Touro Verde para ajudar o Momonosuke, só que o Momonosuke grita pro Yamato dizendo que ele e Yamato não pode lutar. E aí, então a gente percebe algumas coisas ali. Primeiro a gente percebe, né, o Touro Verde, como que ele é, né, qual que é a personalidade dele e os valores, né, e as ideologias que ele defende, né. E a gente vê que ele é realmente uma pessoa ruim, uma pessoa nojenta, assim, tipo, ele defende, né, que as hierarquias precisam existir, ele defende que as classes sociais precisam existir, ele defende que está tudo certo os Tenryubitos estarem na posição que eles estão, serem tão privilegiados e mandarem no mundo,
da forma como eles mandam e fazendo com que, tipo, qualquer um que se oponha aos Tenryubitos seja atacado e preso e condenado ali para marinhas. Ele realmente defende que eles precisam existir, que os Tenryubitos precisam existir, porque eles são deuses, né? E é necessário ter essa hierarquia aí no mundo, porque é dessa forma que o mundo chegou tão longe, é dessa forma que a tecnologia e que o mundo está tão evoluído. E o Touro Verde, ele representa muito aquela pessoa, né, que acha que o rico, ele precisa existir, o pobre conseguir viver, né? Que acha que muita coisa foi conquistada, né, por conta, né, da escravidão, por conta de todas as opressões e todas as coisas ruins que os burgueses e aqueles que sempre estavam acima no poder, por conta de tudo mal que eles fizeram, né. É assim, né, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, né. A gente vê ali o Momonosuke, né, também. Ele vai ter que ralar muito para fazer com que o discurso que ele fez à população de Wano seja válido, né? Em uma semana, o Touro Verde já chegou ali meio que para colocar em xeque ali o que o Momonosuke discursou e as promessas que ele fez ao povo de Wano, né? Então, a gente já começa a ver o quão o Momonosuke já está pensando, em como o Momonosuke já está sendo mais inteligente ali quando ele se vira pro Yamato falando que ele não pode lutar, porque o Yamato, ele é um pirata, ele é o filho daquele que foi considerada a criatura mais forte do mundo até então. O Momonosuke, ele percebe que o Yamato, ele não pode lutar para proteger o Wano, porque senão o país estaria mais uma vez associado a piratas e principalmente ao filho da criatura mais forte do mundo. É que nem aquela questão de Alabasta, né? A Vivi, ela não poderia se juntar ao bando dos Chapéus de Palha para que a Marinha e o governo mundial visse o país de Alabasta como aliado a um pirata. E aí então a gente vai ali para os mares ao redor de Wano, onde a gente vê o navio de Shanks. E aí a gente se pergunta, o que será que o Shanks foi fazer em Wano? Será que ele foi ali para pegar o último Road Poneglyph e ir direto para Laugh Tale? Ou será que ele já sabe, na verdade, a localização de Laugh Tale, já que ele foi, né, junto com o Golden Roger até a última ilha antes de chegar a Laugh Tale, né? Ele foi ali, só não foi para Laugh Tale por conta da doença ali do Bug, né? Será que no capítulo anterior o Ryukugyu, na verdade, estava conversando com o Shanks? E a gente se pergunta também, será que foi no navio do Shanks que a Otama pegou carona para chegar ali em Onigashima? E foi ali por outro motivo, talvez porque ele sabe que Pluton está ali. Ou será que ele estava ali apenas porque sim, sabe? Ou porque ele pensou que o lugar poderia ter as fronteiras abertas também, né? A gente não sabe o que o Shanks foi fazer ali. E então a gente vê os membros da tripulação conversando e comemorando o fato de que o Luffy é um grande pirata agora. E já todos na expectativa para poder reencontrar ele. E o Shanks, ele está todo nostálgico ali, vendo a ilha, né? Dizendo que a última vez que ele esteve em Wano foi quando eles se despediram de Oden e que agora o Momo e a Hiyori devem estar adultos. A gente vê ali o Luffy todo na expectativa ali, todo alegre com o fato de que eles podem estar indo ver o Luffy, né? E o Yasop dizendo que o seu coração não está preparado para reencontrar o Usopp, né? Ali um pai ausente já com desculpinha para não reencontrar o próprio filho que abandonou quando ele era muito novo, né? A gente já percebe ali que o Yasop, ele não é um bom pai. A gente já sabe que ele não é um bom pai, que ele mais uma vez está encontrando desculpas para não encontrar com o Usopp. E o outro membro ali da tripulação do Shanks dizendo que o Kid está ali em Wano também e que o Kid havia tentado arranjar briga com eles outro dia, né? A gente vê ali o Shanks todo feliz e orgulhoso, segurando o cartaz do Luffy, né? Ou será que ele está pensando que o plano dele finalmente deu certo, né? Eu acho que não, eu acho que ele realmente está todo feliz e orgulhoso com o Luffy. Eu acho que ele realmente está
Vendo como o garoto ali, ele foi mais pai do Luffy do que o próprio pai do Luffy, né? E aí a gente tem um flashback, né, deles, da tripulação dos Ruivos ali, atacando, né, o navio do governo mundial e percebendo que a CIP-9 estava presente naquele navio. E o Shanks não tava nem aí mesmo, ele só foi e atacou o navio sem mais nem menos e roubou a fruta, né? O Hus que estava guardando o tesouro ali, que estava guardando a fruta, dizendo por que eles estão atacando esse navio? Não tem nada de interessante aqui, não tem nenhum tesouro, né? E perguntando ali se aquela fruta não era apenas uma fruta que transformasse o usuário em borracha, né? De qualquer forma, o Shanks roubou a fruta e a gente já corta ali pro Shanks na vila ali do Luffy, né? E o Luffy todo alegre ali conversando no bar. Eles passando a noite ali, virando a noite, conversando ali, né? A gente vê um pouquinho mais dessa interação do Shanks com o Luffy, né? O Shanks parecia realmente um paizão ali pro Luffy, sabe? Realmente um herói. A gente vê que não foi só poucas as interações que o Shanks e o Luffy tiveram, né? Eles conversando ali no penhasco, virando a noite conversando. E por fim, né, o Rei dos Mares ali atacando o Luffy, o Shanks protegendo o menino e perdendo o braço logo em seguida. Vendo esse flashback do Shanks, eu sinto realmente que ele se importa com o Luffy, eu sinto que ele realmente gosta do Luffy. Por mais que o Luffy tenha comido uma fruta preciosa, eu não sei mais se o Shanks sabia realmente que a fruta que ele tinha roubado era uma fruta extremamente importante e rara, que era a fruta do Deus Mika, sabe? Eu acho que o Shanks, ele teve tanto esse apego assim com o Luffy, até antes mesmo do Luffy ter comido a fruta, ele já tinha se apegado ao menino, ele já tinha curtido muito ele já tinha, assim, tipo, construído esse laço com o Luffy, né? Então eu acho que independente se o Luffy tivesse ou não comido a fruta, e se ele tivesse ali no perigo ali com o Rei dos Mares, eu acho que de qualquer forma o Shanks iria salvar o Luffy, né? Eu acho que o Shanks realmente está feliz pelo fato do Luffy ter chegado tão longe, né? Se ele sabia que a fruta era importante, talvez ele apenas tenha visto que somou 2 mais 2 ali, que a fruta não poderia estar em lugar melhor do que com o Luffy, né? Do que sendo usada pelo Luffy, né? E aí então a gente volta desse flashback. O Shanks diz que não tem a intenção de reencontrar com o Luffy, né? Até porque se ele fizesse isso, o Luffy teria que devolver o chapéu de palha e digamos que o chapéu de palha é a marca registrada da tripulação do Luffy, né? Eu já tenho pra mim que o Luffy nunca mais vai devolver esse chapéu pro Shanks, né? A gente vê ali o brilho sumindo ali. O do Lucky Hook estava todo animado com a expectativa e com o fato de que eles iriam ver o Luffy, né? A gente vê o brilho sumindo da cara dele quando o Shanks diz que não vai reencontrar com o Chapéu de Palha. E aí então o Shanks pergunta se eles não se lembram do que está acontecendo no território deles, né? E então Lucky Ho, ele se lembra, né, de que realmente tem um tal de Bartô sob o comando do Luffy que tacou fogo na bandeira deles, né, dos piratas ruivos, e substituiu ela pela bandeira pirata do Luffy, né? E Shanks, ele diz que eles estariam falhando com a sua própria credibilidade se eles deixassem essa questão aí passar, né? Então, tipo, ele não vai se juntar ao Luffy, não vai reencontrar ele porque ele tem que manter a sua pose de Yonkou. Porque tem um bando ali da frota do Chapéu de Palha que está ali causando um caos ali no mundo de One Piece. Pra mim, o Shanks, ele não tá nem aí com o que tá acontecendo, com o fato de a bandeira dele ter sido substituída pela bandeira do Luffy, né? Tipo, ele só tá, temos que manter a nossa pose e é isso, né? E aí, então, o Shanks, ele se vira ali para o Ben Beckman, dizendo se não está na hora de eles finalmente irem atrás dele, né? Do One Piece. Será que, na verdade, o Shanks, ele só não estava ali vivendo a vida dele de boaça, né? Vivendo o posto dele, né? E agora que o Luffy realmente chegou ao nível de Yonkou, que realmente chegou um pirata no nível dele, um pirata que ele sabe que não vai parar no nível Yonkou, que ele sabe que não vai parar ali
nesse posto, né? Que não vai ficar ali paradão, não. Ele vai sim tentar ir até Laugh Tale, agora que ele sabe. Agora é tudo ou nada, né? Agora ou eles encontram o One Piece ou eles deixam o Luffy encontrar o One Piece. Então agora eles têm que ir atrás desse grande tesouro, né? E eu tive a impressão de que o Shanks ele estava falando do One Piece de uma forma tão trivial, mas tão normal, assim, que parecia que não era grande coisa, assim, conseguir pegar esse grande tesouro. E acho que ele está aproveitando agora que a atenção da Marinha e do governo mundial está no Luffy e está no Sabo e está ali no exército revolucionários para conseguir ir pegar o One Piece. E aí, terminando essa parte aí do Shanks, a gente já muda ali para o Novo Mundo, no quartel-general da Marinha, em que estão o Akainu, o Kizaru e o Kuroma, que é o chefe da unidade de investigação criminal da Marinha, discutindo ali sobre um grande acontecimento que mudou ali muita coisa. Esse Kuroma diz que eles não podem deixar o exército revolucionário à solta. O Akainu responde dizendo que sabe disso, mas que eles não têm mais tropas para enviar para combater o exército revolucionário. E que aquele que o povo chama de o Imperador das Chamas, o Sabo, se tornou um herói para a maior parte desse mundo. E aí então Kuroma ele diz, né, que há 800 anos atrás, 20 reis foram responsáveis pela criação do governo mundial. E que dos seus criadores, né, dos seus descendentes, apenas o Nefertari Cobra, o rei de Alabasta, havia ido ao Reverie aquele ano. E isso é o que torna o assassinato do rei tão importante para o exército revolucionário. E a gente vê ali um jornal anunciando que o conselheiro líder do exército revolucionário, Sabo, assassinou o rei de Alabasta, Nefertari Cobra. E essa notícia aí já é bem bombástica, assim, tipo, bem interessante, assim, bem intrigante, né? O Kuroma diz que há algumas horas atrás, o exército revolucionário invadiu a Terra dos Deuses e queimaram ali o emblema dos nobres mundiais, né? Que é o monumento da pata do dragão ascendente, declarando ali guerra aos Tenryubitos, declarando ali guerra ao governo mundial. E ele ainda diz, né, que os almirantes, o Ryokugyu e o Fujitora, foram enviados para conter esse exército revolucionário, para defender ali os Tenryubitos, né, mas que mesmo assim o exército revolucionário conseguiu libertar o ex-companheiro deles, o Bartolomeu Kuma, da escravidão dos Tenryubitos. E aí a gente descobre também que não só o Rei Cobra foi assassinado, como na mesma hora ali, a princesa Vivi acabou desaparecendo de alguma forma. E aí então o Kizaru, né, que estava ali meio de escanteio nessa conversa, ele pergunta se eles já podem fechar o caso da tentativa de assassinato do São Carlos, né, que é um dos Tenryubitos, né. E aí então ele diz, né, que o São Mijosgard ajudou o criminoso a fugir do país, né. A gente então começa a perceber, será que na verdade quem ajudou o Sabo e essas pessoas, os revolucionários, a fugir ali do país não pode ter sido o pai do Sabo, né? E então o Kuroma diz que a maioria desses incidentes estão conectadas ao Sabo e que as chamas de rebelião dele estão se espalhando pelo mundo. E a Revolução das 8 Nações foi inspirada a fazer os seus golpes revolucionários enquanto os reis estavam voltando do Reverie. Ele ainda diz que é como se as pessoas estivessem cultuando um deus, que o crescimento da influência de Sabo é ainda maior do que a influência do comandante do exército revolucionário, Dragon, o revolucionário. E aí então o Kizaru ele lembra, né, que o irmãozinho do Sabo, o Monkey de Luffy, né, Luffy do Chapéu de Palha, foi nomeado Yonkou. E aí a gente vê ali um palanque, né, um cartaz do Sabo e muita gente glorificando e clamando pelo Sabo, né. E aí a gente vê ali um revolucionário que está em cima desse palanque, né, discursando, dizendo que a influência do Imperador das Chamas pode ser vista até no mundo pirata, pois o seu irmãozinho acaba de quebrar o antigo sistema
e que agora mesmo os tempos estão sendo forçados a mudar. E a gente vê ali o Akainu, né? Ele tá refletindo ali, olhando pelo mar ali, dizendo que ele se tornou um almirante de frota numa era infernal e que eles vão contra-atacar com tudo. Então a gente encerra o capítulo. Sobre essa última parte, né? Primeiramente, eu não acredito realmente que o Sabo tenha sido a pessoa que matou o Nefertari Cobra. A não sei que o Cobra tenha feito alguma coisa muito ruim, mas eu não acho que seja esse o caso, né? Porque a gente conhece o Cobra desde Alabasta, então, tipo, ele não seria um vilão, assim, não seria uma pessoa, assim, que a gente conhece o Cobra, né? Talvez esse fato tenha apenas sido distorcido e aumentado pelo Morgans, né? Se o Nefertari Cobra realmente morreu, talvez tenha sido outra pessoa que matou ele. E a situação da Vivi ter sumido, eu acho que é a mesma coisa do que aconteceu quando a gente conheceu ela, né? Que ela viu que o reino dela, que ela viu que as coisas estavam ficando muito difíceis e problemáticas e ela, para poder proteger o próprio reino, para poder fazer alguma coisa, ela acabou sumindo, né? A gente pode até teorizar que o Sabo tenha escondido ela, o Sabo esteja com ela para proteger ela, até mesmo que se ela não estiver com o Sabo, ela possa estar com o próprio Garp, né? Eu acho que o Garp pode estar ajudando de alguma forma ali a Vivi. Agora, se foi o Sabo que realmente matou o Nefertari Cobra, se o Nefertari Cobra realmente morreu, a gente também pode partir da ideia de que o exército revolucionário esteja criando uma nova vertente. A gente já viu isso acontecendo no nosso próprio mundo, né? De algumas ideologias estarem surgindo, né? E de elas terem vertentes, né? Então a gente tem primeiro o Monk de Dragon formando o exército revolucionário para ir contra o governo mundial, para depor tudo que o governo mundial fez no mundo inteiro, né? E ele tem uma certa ideologia, ele tem uma certa vertente, talvez, de apenas depor aquelas pessoas, aqueles nobres que sejam realmente ruins, os Tenryubitos, né? E o Sabo pode ser aquela vertente, né? Aquele líder, aquela pessoa que acha que todos os nobres que estão ali na fundação do mundo, que estão ali na fundação do governo mundial, que estão ali por trás de tudo isso, devam de fato morrer, que tudo tem que acabar de qualquer forma, sabe? Talvez ele acredite que para depor o governo mundial, tudo que tenha ligação com ele, tudo que tenha ligação com a própria formação do governo mundial tenha que acabar. E isso também faz jus ao fato do Nefertari Cobra ser um descendente daqueles que criaram o governo mundial e que por isso ele representa uma ameaça e por isso ele representa de alguma forma o próprio governo mundial. E isso poderia explicar a reação do comandante dos revolucionários do Dragon quando ele leu aquele jornal, né? Porque de acordo com o Dragon, o Sabo não faria isso, né? Ele não iria assassinar o Cobra, né? Até porque eu tenho certeza que o Dragon sabe que quem ajudou o Cobra foi o próprio filho dele, né? Então, outra hipótese que a gente pode pode ser que, em vez do nosso querido menino Luffy, do Chapéu de Palha, ser aquela pessoa que simbolize ser o Joy Boy, quem na verdade possa ser esse tal de Joy Boy, é o Sabo. O Luffy, ele não é essa pessoa que quer ser um herói. Ele não é esse tipo de pessoa, apesar de ele realmente ser o verdadeiro herói dos países. Apesar de ele ser o verdadeiro herói que ajuda as pessoas, ele não quer ter o título de herói. Ele não quer ser aclamado e glorificado como a gente tá vendo que o Sabo está sendo, né? Então, tipo, talvez o Sabo acabe levando o título de Joy Boy. Esse fato aí do que o Sabo fez possa ter sido o que levou o Dragon a atacar a Terra Sagrada dos Tenryubitos, né? Esse arco, né, que vai se iniciar agora, pode até ser semelhante ao arco de Marineford, só que agora a gente tem situações extremamente diferentes, né? Porque mais uma vez a gente tem um irmão do Luffy que está em foco e mais uma vez a gente tá vendo a Marinha atacando alguém extremamente importante no mundo, né? Como
a Marinha usou o Ace para atrair o maior pirata que já existia no mundo até o momento, que era o Barba Branca. Agora a Marinha está querendo ir atrás do Sabo e consequentemente atacar o próprio Monkey D. Drago, atacar o próprio acabar de vez com o exército revolucionário. Só que agora não é uma situação igual, porque o Sabo não está preso, porque o Sabo ele conseguiu ali fazer as coisas dele sem precisar ser preso por alguém. E o exército revolucionário é quem está atacando primeiro, né? O exército revolucionário foi quem começou a guerra, não foi a Marinha, né? Mas de qualquer forma a gente vai ver agora o confronto entre Marinha e exército revolucionário. Mas o que eu acredito de verdade é que o Sabo, ele não foi a pessoa que matou o Nefertari Cobra, que ele está de alguma forma ajudando a Vivi, né? E que o exército revolucionário está dando apoio a ele, está ajudando ele a fazer o que ele precisa fazer. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou enorme esse vídeo, mas muita coisa boa aconteceu nesse capítulo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até mais.